O que o Estado tem em comum com a máfia? Descubra como o Estado e a máfia estão mais próximos do que você imagina. O Estado surge e se mantém através do uso da força, e essa é só uma das semelhanças entre o Estado e a máfia. Compre agora o livro O Estado, de Franz Oppenheimer, pois tudo o que você sabe sobre o Estado pode estar errado. Cogos, quais suas impressões sobre Franz Oppenheimer? Franz Oppenheimer, apesar dos erros econômicos dele, foi um grande sociólogo. Ele teve um insight genial a respeito da natureza violenta, coercitiva do Estado como sendo a organização da vitória de um grupo armado contra tribos derrotadas. E a manutenção desta vitória incluiria a proteção contra revoltas internas, contra invasões externas, e necessariamente vai evoluir para uma propaganda que hoje é a base do apoio popular que o Estado tem. Ele nunca conseguiria se manter no poder monopolista e coercitivo que ele tem se não fosse o apoio das próprias pessoas dominadas através de uma estratégia de propaganda. Então, esse insight do Oppenheimer de distinguir entre os meios legítimos de aquisição de riqueza e os meios coercitivos de aquisição de riqueza foi genial. O Estado sendo a organização dos meios ilegítimos, violentos, coercitivos de aquisição de riqueza. Nesse sentido, pelo que tu comenta, então o Estado não surge como uma forma de proteger os indivíduos? De forma nenhuma. Na verdade, eu até não concordo plenamente com Oppenheimer a respeito do estudo antropológico dele da origem do Estado, porque antes de se tornar essa máfia propriamente dita, as pessoas se organizaram em torno de líderes, de elites naturais, de governanças que realmente tinham a função de protegê-las, de fazer justiça. E as pessoas naturalmente procuravam líderes militares e líderes religiosos e líderes jurídicos para isso. Mas os sistemas humanos tendem a se corromper. E a corrupção desses sistemas humanos faz com que essas pessoas não mais procurem o bem comum da sociedade, mas o bem desta casta dominante, em conluio com outras que recebem alguns privilégios desta mesma casta dominante para apoiar essa dominação. Essa é a degeneração dos sistemas políticos. E quando esse sistema político se degenera a ponto de poder tributar as pessoas sob o seu domínio, a guerra e o conflito violento passam a ser vantajosos. E eles procuram áreas para dominar, transformando as sociedades humanas em fazendas humanas, transformando as pessoas em gado. E quanto mais gado existir nessa fazenda, mais rentável será a violência. Então, a explicação do Oppenheimer, ela não é totalmente satisfatória, ela é uma boa explicação parcial, mas nós temos que juntar com isso a corrupção das sociedades humanas, a corrupção da moral, a perversão da política, que deveria ser o bem comum, mas acaba sendo o interesse de indivíduos inescrupulosos, e tudo isso torna a dominação violenta vantajosa para esse grupo de elite. E como tu acha que é o incentivo das pessoas de se corromperem? São incentivos materiais, incentivos psicológicos. Algumas pessoas simplesmente preferem ser a cabeça de um bagre do que ser o rabo de uma baleia. Elas preferem dominar uma sociedade aquém do que ela poderia ser, do que ser um cidadão comum, de classe média, próspera, numa sociedade livre. As pessoas têm, algumas vezes, essa perversão, essa egolatria. Outras se deixam dominar por retornos de curto prazo. E existem aquelas que são simplesmente más, perversas. E elas procuram maneiras de transformar a sua perversidade em algo palatável através da propaganda. Então, o próprio comunismo que hoje domina a sociedade, a democracia é uma forma de socialismo mais sutil, ele é uma perversidade, desde a sua origem. Mas ele se vende com um discurso de igualdade, de justiça social que as pessoas engolem. E muitas pessoas acabam até tentando satisfazer o seu próprio ego e mostrar como elas têm consciência social e sublimar a sua culpa social, admitindo e corroborando um Estado socialista. Coisa que você comentou é que o Estado ele não surge como uma forma de defender, mas em alguns momentos ele utiliza isso para continuar barganhando com os camponeses no sentido de vamos explorar aqui, mas vai ter uma certa vantagem a princípio, né? Tu achas que hoje o Estado seria o melhor defensor de uma sociedade que poderia estar sob ataque? O pior possível. O pior possível. Porque veja, por exemplo, a queda de Roma gerou um vácuo de poder, né?
E com isso houve várias invasões bárbaras e as pessoas procuravam alguma forma de se defender. E surgiu uma elite natural, que era aquela elite feudal medieval, que ofereceu para as pessoas comuns, para os camponeses, uma muralha, uma proteção e um serviço militar dos cavaleiros que tinham a função de defender os camponeses. Era a classe que guerreava, os bellatori. E dificilmente nessa sociedade feudal existia aberrações como serviço militar obrigatório. As guerras se davam entre a nobreza, entre camponeses voluntários que queriam ascender de classe. Mas aos poucos, tudo isso foi se pervertendo na forma do Estado absoluto. E esse monopólio de defesa é a pior forma de defender alguém. Porque eles não vão mais defender o civil, eles vão obrigar o civil a lutar em guerras de conquista, em guerras ofensivas, vão tributar a sociedade, vão cair naquela armadilha de Tucídides, quando potências imperialistas necessariamente vão guerrear umas com as outras, e essas guerras vão se tornando cada vez mais guerras totais que envolvem toda a sociedade, bombardeiam alvos civis. Então o Estado não é um defensor, o Estado é uma instituição que coloca as pessoas em risco, que faz com que povos inteiros se odeiem sem motivo nenhum. Nas guerras medievais, enquanto dois reinos lutavam, os civis de ambos os lados estavam fazendo comércio. Mas o Estado moderno, a democracia de massa, trouxe o ódio de massa, como disse o Eric von Ledig. De forma que povos se odeiem porque os seus estados estão guerreando, uma coisa completamente descabida. Então o Estado ele é um destruidor do tecido social, um potencializador da guerra destrutiva e violenta, e de forma nenhuma serve para nos defender. Porque nós vemos que todas as vezes que existe um inimigo interno, esse inimigo interno é o próprio Estado. Ou o Estado corrobora com esse inimigo interno, desarmando a população, impedindo que ela encontre outros meios de se defender. E um grande problema, até respondendo à sua pergunta anterior, de por que as pessoas aceitam isso, tem a ver com a preferência temporal alta. As pessoas muitas vezes são levadas pelo próprio caos criado pelo Estado a procurar uma solução de curto prazo. No longo prazo, as pessoas deveriam, como nós anarcocapitalistas defendemos, organizar meios privados de defesa e de justiça. Mas elas aceitam a primeira falsa solução que aparece. O Estado falando, não, vamos aumentar os impostos, vamos tirar sua privacidade para proteger você contra o terrorista X, contra o inimigo Y. E as pessoas aceitam sacrificar suas liberdades para alimentar um Estado policialesco, totalitário e com complexo militar industrial. É um pensamento de curto prazo da população. E o que tu acha que a questão da preferência temporal leva elas a nem questionarem a veracidade da acusação do Estado? Porque eles basicamente estão com verdade, né? Eu diria que para essas pessoas pensar dói. Deixa assim, vamos confiar no Estado, vamos confiar nos nossos governantes, na nossa democracia. É mais cômodo. Porque realmente você senta numa escrivaninha, pega um livro do Oppenheimer, pega um livro do Hoppe, é assustador. Você fala, meu Deus, eu aprendi tudo errado, os meus professores eram meus inimigos, o Estado me odeia, o Banco Central me rouba. Ah não, eu prefiro não pensar nisso, prefiro viver minha vida nessa minha aparente tranquilidade. A hora que você enxerga a verdade é realmente assustador. Mas é a verdade, ela tem que ser dita, ela tem que ser espalhada. Existem dois exemplos de países, foi um economista chamado George Selgin que reuniu isso numa obra, que não havia um Banco Central, mas havia uma estabilidade financeira. Ou seja, não existe real prerrogativa para o Banco Central, porque existe história que comprova que não é necessário. É o Panamá, né? Eu acredito também, mas foi Escócia e Canadá também. Escócia e Canadá. Escócia e Canadá. Aí o Canadá, depois que botou o Banco Central, teve mais instabilidade financeira do que, enfim, né? Assim. Da onde que surge as pessoas acreditarem nisso, que tem comprovações empíricas que mostram o contrário? É interessante essa pergunta, porque a economia, inclusive o Cristiano Chiocca escreveu um artigo muito bom chamado Ciência Sombria ou Ciência Feliz, se referindo à economia. A economia ela é tão complexa que os escolásticos medievais falavam que só Deus pode conhecer com exatidão as variáveis econômicas. E aí nós temos duas soluções. Ou as pessoas entendem que, dada a complexidade das questões econômicas, ela tem que ser deixada na mão de cada empreendedor individual, que é o que a escola austríaca prega, ou elas vão acreditar que existem líderes iluminados, os banqueiros centrais, os ministros da economia, o Paulo Guedes, que vão gerir a economia. Isso é uma grande falácia. Nenhuma mente finita tem a capacidade de gerir algo que na prática é infinitamente complexo.
E aí fica a pergunta, como melhorar a economia? Como otimizar a economia? Na primeira opção, quando ela for descentralizada, as pessoas vão ter que exercitar suas virtudes individualmente. Elas vão ter que poupar, elas vão ter que trabalhar duro, elas vão ter que ser virtuosas. Ou seja, responsabilidades. Ou vamos eleger o governante certo, que vai colocar o ministro certo, que o banqueiro central vai tomar as medidas macroeconômicas certas e tudo vai dar certo. É lindo. Não precisa mais ter responsabilidade individual. Vai vir uma solução mágica dos nossos governantes iluminados. E infelizmente as pessoas preferem acreditar nesse conto de fadas. O Banco Central destruiu o poder de compra da moeda que ele disse que ia preservar, solapou a poupança das pessoas, causou as grandes crises cíclicas que a escola austríaca muito bem descreve, e quando soma-se o sistema de Banco Central com um sistema monetário sem lastro, onde a moeda fiduciária não precisa mais ter respaldo em ouro, como aconteceu com o Nixon em 71, aí acabou. Aí já não tem mais nem a capacidade do trabalhador receber pelas suas virtudes. Então o trabalhador, o poupador, não vai mais ter essa recompensa, porque todo o poder de compra da moeda vai ser canalizado via inflação para as pessoas ligadas ao governo, corporativistas, banqueiros. Então tem um site chamado What the F Happened em 1971. E aí mostra que apesar do aumento tecnológico, os salários pararam de crescer. O PIB nominal foi crescendo, mas os salários reais em termos de poder de compra não mais cresciam. O que é isso? Isso é a inflação desenfreada dessa combinação de Banco Central com o sistema monetário fiduciário. Mas nas escolas nós aprendemos que esse é o único jeito de fazer economia. E não é. Não é essa a história monetária do mundo. Mas isso foi apagado. Reescreveram a história. Você acha que a moeda ela é criada pelo Estado? Não. Quem defende que a moeda é uma instituição criada pelo Estado, uma convenção estatal, é um comunista chamado George Knapp, da Escola Histórica Alemã. Então ele diz que as pessoas estavam lá que nem retardadas, falando, meu Deus, eu fabrico pão e quero leite, mas você não quer pão, o que nós fazemos? Vamos os dois morrer de fome. E aí chegou o Estado e falou, calma, eu tenho a solução, eu vou criar uma coisa chamada moeda. Quer dizer, só o Estado tem luz, o povo é um bando de formigas. E essa não é a teoria correta. A teoria correta é o que Ludwig von Mises fala. As pessoas foram barganhando, fazendo escambo, e começaram a usar alguns bens, algumas mercadorias como meio de troca. E as mercadorias com as melhores características físicas para servir como meio de troca acabaram se tornando difundidas, que é o caso das moedas metálicas, né? O metal ouro, prata. Em algumas sociedades era pedrinhas, conchinhas. Mas enfim, o ouro e a prata acabaram se sobressaindo e se tornaram moeda. E o valor dessa moeda repousa no valor subjetivo que as pessoas dão para o ouro. Isso torna a moeda perfeitamente estável? Não, porque a preferência subjetiva flutua. Mas ainda assim, por ser um metal, ela é muito mais sólida do que qualquer moeda fiduciária que depende de decreto de político. Mas as pessoas acham que tem que ter decreto de político. E esquecem que toda a base da economia é valor subjetivo. Se a empresa mais rica do mundo, amanhã os consumidores não quiserem mais comprar, ela vai à falência. É um risco que se corre. Mas as pessoas acham que o Estado tem essa capacidade de eliminar riscos. E ao contrário, o maior risco que alguém pode correr é entregar suas decisões na mão de Estado, na mão de burocratas. Uma coisa também que circula muito, aproveitar que você da moeda, é que o Estado ele não precisa de tributos. Ele poderia, como ele emite a própria moeda, não precisa nem tributar para poder existir. Isso é verdade? O Estado poderia, sim, viver só da inflação, que é uma forma de imposto, e para mim é a forma mais covarde de imposto. Porque as pessoas não têm conhecimento econômico suficiente para entender que estão sendo roubadas. Mas eu diria até que um Estado poderia existir sem tributação e sem inflação. Seria um Estado bem mínimo. Ele poderia cobrar taxas de serviço, poderia arrendar terras, poderia ter investimentos financeiros, poderia cobrar uma taxa de vassalagem na sua estrutura militar. Só que certamente um Estado assim, se ele tem o monopólio da força e da justiça, ele não vai se manter fiel à própria lei. Ele vai se expandir. E ao mesmo tempo, um Estado assim rapidamente seria suplantado pelo mercado porque ele sofreria concorrência das instituições de mercado. Então é da natureza do Estado não só se expandir, mas eliminar a concorrência.
E ele elimina a concorrência, impedindo que o mercado possa se organizar através de regulações, tributação, inflação, perversão da educação. As ferramentas que o Estado usa para se manter no poder. Ainda no campo da moeda, está surgindo agora com essas questões de CBDC a ideia de uma moeda digital. O que acontece é o seguinte, quando a economia está no ápice da crise, ou seja, está tudo dando errado mesmo, a primeira coisa que a gente percebe é as corridas bancárias, que por questões da escassez das moedas fiduciárias, percebe-se o quão grave está a crise. Com a moeda digital isso não existe. Então a gente não tem esse termômetro para dizer que a gente realmente está ruim. O que tu acha que poderia acontecer, além de mais problemas, com o surgimento das moedas digitais? Então, como tudo na vida, nós temos que verificar se a moeda digital ela é privada, contratual e voluntária, ou se ela é estatal, imposta, coercitiva. Uma moeda digital, como as criptomoedas, privadamente, elas são uma solução para as pessoas se protegerem da inflação estatal. E elas são perfeitas? Não, elas têm os seus erros, mas pelo menos elas estão sujeitas a mecanismos correcionais do próprio mercado, que é a possibilidade da pessoa escolher. Agora, uma moeda digital estatal, ela é ainda pior do que a moeda de papel. Porque pelo menos o dinheiro em espécie de posse do público, ele impõe algum grau de disciplina ao sistema bancário. Então as pessoas podem sacar o seu dinheiro e exigir uma disciplina dos bancos. Com moeda digital, não tem mais essa disciplina. Tudo são dígitos que o Estado pode acrescentar com base em nada. Não tem mais respaldo em uma matéria física que é realmente escassa. Papel com tinta, mesmo não sendo muito escasso, ele ainda é matéria, né? Sim, exatamente. E um outro problema da moeda digital é um problema sociológico, político, porque o Estado pode simplesmente impor restrições às pessoas com base no score social delas, como o crédito social chinês. Ah, você emitiu muito carbono, você falou mal do Alexandre de Moraes, então nós vamos cortar a sua moeda digital. Com moeda de papel, o Estado tem menos controle sobre isso. Então, essa transição da moeda de papel estatal para moeda digital estatal é bem pior. Agora, se ela for uma moeda digital privada, como uma maneira das pessoas se protegerem da vigilância, do confisco estatal, aí ela é bem-vinda. Além do Bitcoin, que foi uma solução dada por Satoshi Nakamoto, né? A gente não sabe quem contra o sistema tradicional financeiro, que tem muitos vícios, que mais tecnologias que vieram que ajudam a população a se livrar desse, ou de coisas que são obrigadas pelo Estado, ou de mercados que são corporativistas por conta de regulação do Estado? Então, quando nós falamos de tecnologia, temos que tomar muito cuidado, porque algumas pessoas, os transhumanistas, futuristas, encaram a tecnologia como algo necessariamente bom, que vai nos libertar. E existe aí também o Ted Kaczynski, que acha que a tecnologia é má. Eu diria que a tecnologia é neutra. Ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Mas toda distopia futurística ela vai ser baseada em tecnologia. A tecnologia é uma ferramenta de multiplicação de poder. Pode ser um poder para o bem ou para o mal, né? As pessoas que acham que a tecnologia vai nos libertar de alguma coisa ou vão mudar a natureza humana estão erradas. O Victor Hugo, por exemplo, escreveu que os aviões iam acabar com as guerras, porque as fronteiras iam se tornar obsoletas, as pessoas iam viajar para todos os países e ia ter uma paz mundial. E o avião é um instrumento militar, dos mais avançados. E você pode usar um avião de guerra para libertar um povo ou para oprimir um povo e bombardear alvos civis. Depende. Então todas as tecnologias têm esses dois lados. A criptomoeda pode ser usada para o bem ou pode ser usada para o Estado controlar o dinheiro do cidadão. Eu diria, por exemplo, que as telecomunicações, a internet, pode ser usada para vigiar o cidadão e para fazer com que o cidadão não tenha mais direito a nada sem autorização do Estado. Tudo seja um serviço de assinatura eletrônica controlado segundo o score social, ou pode servir para as pessoas se comunicarem sem que o Estado vigie através de uma criptografia privada. Tecnologia não é o meu forte na parte técnica, mas uma coisa é verdade. O uso dela tem que ter uma base ética, senão ela vai ser usada para uma distopia. É isso aí. Obrigado. Obrigado. Descubra a verdade sobre a maior máfia da história e como ela está impactando a sua vida sem que você saiba. Não perca a oportunidade de assistir esse documentário incrível lançado gratuitamente no YouTube, com depoimentos de 10 especialistas que vão lhe mostrar o que você precisa saber. Esqueça tudo o que você sabe sobre máfias sicilianas, russas, japonesas e chinesas, pois a maior ameaça está bem perto de você e pode estar prejudicando a sua vida sem que você saiba. Não perca mais tempo e assista agora ao documentário que vai revelar a verdade sobre a maior máfia da história, pois a maior máfia da história é o